Quando ouvimos a palavra vikings, pensamos nesses saqueadores sanguinários temidos por muitos povos. Mas realmente quem são os vikings? Da onde eles vieram? Como surgiram? E por que eles têm essa fama de brutais, guerreiros formidáveis que naquela época eles conquistavam tudo o que eles viam pela frente? Nesse vídeo nós vamos descobrir e analisar e estudar e viajar no tempo sobre esses guerreiros formidáveis chamados vikings. Então, não saia daqui, só que antes de prosseguirmos para saber mais sobre a história dos vikings, eu quero que você já vai deixando o seu like, se inscrever no canal e ativando o sininho aí para que você possa receber mais conteúdos informativos como esse para você todos os dias. E como vocês já sabem, estão carecas de saber, vamos para o que interessa. Antes de tudo, vikings não é uma nação, um povo único, uma raça. Tá mais para atividade, como ir ao mar, para saquear, comercializar e fazer outros tipos de atividades. Mas esse viking que nós conhecemos hoje, como temos em mente, como pesquisar no Google ou através de séries e filmes que nós conhecemos hoje como guerreiros bárbaros, brutais, sanguinários, saqueadores, que nós vemos hoje, principalmente na série Netflix, com a série Vikings, que tem, através de Ragnar Lothbrok e vários outros, esses seres brutais, cobertos de pelos, de animais, esse povo da Noruega, guerreiros formidáveis. Só disser para você que esse tipo de vikings que nós conhecemos for apenas um mito do que fato. O que você acha? Comenta aqui se vocês acham que esse tipo de vikings é mais mito do que fato. Já comenta aí. A vida cotidiana dos vikings. O que eles faziam naquela época? Como eles faziam para sobreviver? Os vikings, antes dessa fama de saqueadores, eles eram agricultores. Ou seja, eles plantavam trigo, cevada e tinha uma fábrica de joias, onde eles faziam tecidos através também. Olha, vamos ser sinceros, para ser uma época, um tempo totalmente diferente, e vamos ser sinceros, naquela época era bem mais difícil por conta das coisas escassas que tinham. Vamos ser sérios, eles tinham uma vida excelente, cara. Se formos comparar com o tempo de hoje, eles ainda estão vivendo uma situação bem melhor do que muitos hoje estão vivendo, vamos ser sinceros. Até porque é um fato surpreendente, a sociedade viking dava às mulheres mais direito do que a maioria das culturas europeias da época. Eles podiam se divorciar, herdar bens e administrar propriedades. A família vivia nas chamadas long halls, grandes casas de madeira e furva que abrigavam todos sob o mesmo teto, inclusive animais do inverno. Eles realmente viviam numa forma bem até demais, cara. Eles estão vivendo de uma forma ótima pra caramba. Se formos comparar aí, analisando dessa forma, vamos dizer que eles eram até ricos, né? Por conta da extensão que eles tinham de terra e forma que eles poderiam tanto trabalhar como agricultores, como eles também tinham a capacidade de viajar ao mar para ir para outros povos e saquear esses outros povos quando era necessário. Porque além de eles terem essa vida ótima no dia a dia como agricultores, eles também têm uma tecnologia absurda nos seus barcos. Porque os seus barcos eram construídos de uma forma excelente, porque os seus barcos aguentavam e conseguiam suportar tempestades terríveis e fortes no oceano. E assim eles conseguiram chegar muito além da Rússia, conseguiram chegar até a África e chegando até nos Estados Unidos, 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Para vocês verem, e além disso, para chegar nesses locais, eles viam através do sol para mostrar a direção e até pedras solares que eles usavam para mostrar a direção para eles. Vejamos, eles eram bem inteligentes, vamos ser sinceros. Eles tinham capacidade de agricultura, de plantar cevada, trigo e se alimentar muito bem. Eles tinham uma capacidade de fazer barcos que aguentavam tempestades fortes no meio do oceano, no meio do mar. E além disso, tinham inteligência para fazer pedras solares, para mostrar o caminho como bússola e até olhar o próprio sol para mostrar a trajetória que eles queriam ir. E chegando a lugares muito além daquilo que talvez eles jamais imaginariam que poderiam chegar. Vamos ser sinceros, os caras eram brabo. Religião. Os vikings, eles adoravam algum tipo de deus? Eles tinham algum deus para clamar, para adorar, pedir socorro e etc?
Bom, de acordo com a mitologia nórdica, os vikings eles adoravam um deus chamado Odin, Thor, Frey e vários outros tipos de deuses nórdicos. Os vikings acreditavam que quando eles morriam em combate, morriam em batalha, as valquírias pessoalmente viriam e pegariam esses corpos mortos, desses guerreiros formidáveis que já morreram, levando eles para Valhalla. Muitas vezes dizem que até o próprio Odin poderia vir e pegá-los e levando eles para Valhalla. Mas a presença de Odin vir pessoalmente seriam em pessoas de nomes realmente importantes, pessoas famosas, realmente escolhidas pelos deuses para fazer com que o pai de todos viriam e levariam eles pessoalmente para Valhalla. Eles acreditavam que quando eles chegassem em Valhalla, eles viriam seus entes queridos, seus amigos que já morreram em combate. Ali eles ficariam brigando e lutando um contra o outro por toda a eternidade, bebendo cervejas em chifres. Até que eles acreditavam em algo maior do que nós vemos à nossa volta. Realmente, eles tinham fé e crença em alguma coisa, pelo menos, diferente de muitos que não acreditam em absolutamente nada. Mas também os vikings, também outro mito que muitas pessoas dizem, é que os vikings, eles não usavam capacetes com chifres. Isso é que não existe história, não tem fato, não tem nada verídico que os vikings usavam capacetes com chifres. Claramente eles usavam sim escudo, espadas, lanças, tudo aquilo que eles poderiam usar para se proteger, até matar outras pessoas para se defender ou saquear e conquistar outros territórios. E através dessas lanças que eles se morriam, né, muitas vezes, através disso e morrendo em combate, eles seriam levados, né, para Valhalla. Mas não há nenhuma história concreta, nada concreto do que os vikings usavam capacetes com chifres. Eles usavam os armamentos, mas capacetes não tem nada relevante que prova isso. Você sabia dessa, editor? Duvido que você sabia dessa. Você sabia dessa? Já vai comentando se você sabia dessa ou não. E acima de tudo, naquela época, os vikings, eles tinham alguma lei? Eles tinham alguma justiça? Eles tinham alguma coisa como lei terrena sobre eles? Bom, hoje o que nós conhecemos como Palácio do Congresso Nacional, onde os políticos se reúnem para debater e conversar entre eles sobre o povo e a nação, naquela época os vikings tinham algo semelhante, só que menor, onde eles se reuniam naquele pequeno grupo que eles tinham em uma pequena assembleia, onde eles conversavam sobre o futuro deles, onde ali era até colocado e organizado sobre casamento, era falado sobre novos locais onde eles iriam para saquear, e também ali eles também usavam como uma forma de punir outras pessoas, punir aqueles que desobedeciam a eles. Talvez com morte, puniam matando alguns, ou muitas vezes só excluíam e expulsavam alguns que desobedeciam a eles do próprio grupo deles. Assim, depois de muitos e muitos anos, a Era Viking chegou ao fim. Quando os vikings começou a desaparecer, quando a Escandinávia foi se cristalizando e surgiram reinos muito mais centralizados, como o rei Harald, Olav Tryggvason e Canudo. O Grande unificaram territórios, controlaram rotas e encerraram os tempos dos saqueadores independentes. E aqui vemos o fim dos vikings, aonde começou a chegar reinos muito mais poderosos, e assim como não tem como. Quando vem chegando outros reinos muito mais poderosos, outros tipos de pessoas muito mais poderosas, eles vão dominando outros locais, vão dominando os locais mais pequenos. E assim foi o que eles fizeram com os vikings, onde eles dominaram sobre em cima deles, e assim acabando de vez com a Era Viking, que nós conhecemos até hoje. E qual foi o legado que os vikings nos deixaram? Vamos ser sinceros, os vikings deixaram um legado surpreendente. Hoje que nós conhecemos e sabemos, eles construíam barcos, a tecnologia para fazer os barcos era surpreendente, porque aguentavam realmente a tempestade no meio do oceano. Eles conseguiam chegar em certos locais e os barcos ainda estarem inteiros. E a sua forma e estratégia para chegar nos locais através da sua bússola com pedra de sol, ou sendo usado vendo até o próprio sol para chegar em outros locais, nos deu até aí uma direção para futuro mais distante, construir uma bússola através deles mesmos. Realmente eles foram sensacionais, até fundando cidades e rotas para comércio. Realmente foi um povo extraordinário. Até então, eles teriam realmente chegado até colonizar, como a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia, ilhas orgânicas e Shetlands,
França, Islândia, Groenlândia, América do Norte, a Ucrânia, a Síria, a costa da Turquia, lá serviram até como guarda-costa do Império Bizantino. Os vikings criaram um império comercial ao Atlântico do Mar Negro. Muitos vikings serviram como elite da proteção do Império Romano. Realmente os vikings eles deixaram um legado surpreendente para nós, nos mostrando a sua vontade de explorar novos locais. E, vamos ser sérios, os vikings não são só esse tipo de grupo violento, grupo bárbaro que nós conhecemos hoje. São realmente homens e mulheres com vontade de explorar e ver novos territórios, com vontade de ver novos locais, novos lugares, para expandir a sua própria raça, vamos assim dizer. Realmente foram um grupo extraordinário que nós conhecemos hoje. Está muito além, é muito mais complexo do que só um grupo violento de pessoas. Está mais para homens e mulheres viajantes que só amavam e só queriam viver em outros lugares, colonizar outros lugares pequenos, vamos assim dizer, para plantar e alimentar as suas famílias, né, um ao outro. Então, realmente, os vikings merecem aplausos de nós, porque através dele, hoje, nós fomos capazes de melhorar navios que hoje, antigamente eram pequenos barcos, hoje já são navios muito mais fortes e aí absurdos que conhecemos hoje. Através dele fomos capazes de construir bússolas e assim vai. Realmente foram um grupo extraordinário. Agora me digam, o que vocês acharam da história dos vikings? Se tem alguma coisa aqui que vocês não sabiam ou não, quero que vocês já vão comentando aí, o Heitor, o que você achou dessa aqui? Realmente os vikings são extraordinários. Eu tenho que... Ó, eu bato palma para os vikings porque eles foram extraordinários, porque através dele muitas coisas hoje nós fomos capazes de pensar e fazer também através deles. E eu quero que vocês me digam, pessoal, o que vocês acharam aqui da história dos vikings. Se vocês sabiam de alguma coisa que eu falei ou não, quero que vocês comentando. Interaja, pessoal, comenta, interaja e vamos aí, pessoal, saber um pouco mais sobre o passado que muitas vezes nunca foi revelado para nós. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado daqui da história dos vikings. Eu quero que vocês já vão comentando, dê seu like, compartilha, me segue, me ajuda aí, pessoal, que através de vocês eu posso também continuar trazendo e me motivando a trazer mais novidades e coisas para vocês aqui todos os dias. Muito obrigado, pessoal. Então, vai no seu like, comenta, me segue, compartilha, ativa o sininho. E como você já sabe, já me conhece, até a próxima. Fui.